Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o pastor Gilberto Rebouças. Nós estávamos numa live com a convite do nosso muito querido e estimado pastor Eusênio. E infelizmente o som não chegou, não deu certo a live. E eu quero pedir a você que está ouvindo agora que dê um ok. Se o som está chegando bom aí, dê um ok, por favor. Se o som está chegando aí, dê um ok, por favor. Como é que está o som aí? Ok. Dê só um ok aí. Como é que está o som? Então agora nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Nós estávamos numa live, mas infelizmente não deu certo. Então nós vamos falar hoje sobre a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, né? Eu estava numa live com o pastor Eusênio. Eu queria pedir aos irmãos de Camusim que possam falar com ele e dizer que eu já estou ao vivo aqui pela comunidade bíblica online, né? Então avisem aí ao pastor Eusênio que eu já estou aqui ao vivo pela comunidade bíblica online. Está aí, certo? O link, está aí o link para que vocês possam estar acessando a página, né? Nós vamos começar agora mais uma transmissão, esperamos. Então vamos lá. Nós abrimos as nossas Bíblias, abra comigo a sua Bíblia. No capítulo 8 e o versículo 32. Versículo de número 26. Capítulo 8, versículo de número 26. Hoje nós vamos falar sobre a obra de Deus. Esse era o tema que eu estava abordando em uma live. E eu queria pedir aí, Eusênio. Vamos lá, Eusênio, que bom. Então, Eusênio, bota aí se o povo tá ligado aí que eu vou começar tudo de novo. Me dá aí o toque aí, por favor, meu irmão. Tá dando para ouvir agora? Se tá dando para me ouvir aí e tá todo mundo ligado, responde aí, Eusênio, por favor. Tá dando para ouvir, Eusênio? Aí em Camusim? Então vamos lá. O texto que nós lemos é o texto de Filipe. Filipe evangelizando. Deus abençoe, pastor Eusênio. Nós vamos continuar aqui agora. E o texto que nós vimos é de Filipe. Filipe está em Samaria, pregando o evangelho, quando ele é chamado por um anjo para anunciar o evangelho na estrada que vai de Jerusalém a Gaza. Esta estrada está deserta. E nós vimos que a obra de Deus, ela precisa ser feita segundo Deus. E nós vimos que no momento em que nós nos dispusemos, em que a igreja está, o povo de Deus está em sintonia com a vontade de Deus, os céus se unem à igreja. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que um anjo chega para orientar.
é que os anjos estão agora trabalhando com a igreja. É que o céu inteiro agora se movimenta e dirige o povo de Deus. E o anjo chega e diz: Filipe, sai da zona de conforto. Se nós queremos andar na direção de Deus, nós temos que estar abertos à instrução de Deus. E nós vimos que ele diz: Filipe, sai de Samaria e vai para uma estrada que está deserta. Não faz sentido, meu. Você está numa igreja crescente, numa igreja onde as pessoas estão aceitando a Cristo, o Espírito Santo está sendo derramado, e de repente você ouve um chamado para ir a um lugar onde está deserto. Nós somos, por natureza, gente das multidões. Nós queremos estar em lugares onde tem multidão. Então, para quem gosta de multidão, Samaria é um lugar maravilhoso. Mas a igreja já havia enviado para Samaria Pedro e João. Então os samaritanos estavam em boas mãos. E agora o anjo tem uma nova tarefa. Deus, o céu, tem uma nova tarefa. E andar segundo Deus é estar aberto para novos chamados. E para ir para cidades e para localidades que se encontram desertas. E ele agora vai para a estrada que vai de Jerusalém a Gaza. E esta se acha deserta. E o que acontece? Ele levantou e foi. Ele não questionou. Ele não disse: ó Deus, aqui a obra está a todo vapor. Não. Quando eu e você fazemos a obra segundo Deus, é o que Ele diz, é o que Ele quer, é a direção dEle. Não importa se eu estou com milhares ou se eu estou ganhando um. O que importa é se eu estou no centro da vontade de Deus. Então a primeira coisa, se nós queremos abençoar as nações, é estarmos no centro da vontade de Deus. Então todo pregador, todo cristão, todo homem e mulher precisa estar no centro da vontade de Deus, disposto a pregar para milhares e disposto a ir para o deserto. E não está disposto a pregar sobre fundamento alheio. Precisamos de homens e mulheres que desejam pregar onde Cristo ainda não foi pregado. Que desejamos anunciar onde Cristo ainda não foi anunciado, que desejamos chegar onde o Evangelho ainda não chegou. Chega de batermos, de continuarmos pescando em lugar onde os peixes já estão acostumados com a rede. Chega de anunciarmos o Evangelho para pessoas que já se acostumaram e que já banalizaram o Evangelho, e que já não tem mais fome nem sede, e que o Evangelho se tornou simplesmente um meio de alcançar bênçãos divinas nas horas de tribulação. E aí, agora, ele vai e diz que eis que vem um eunuco, um homem que vem de Jerusalém para Gaza. Ele é provavelmente um prosélito, alguém de outra nação que vem para uma nação diferente para receber bênção. Porque aquele homem estava cansado do mundo dos seus dias. Aquele homem viu na mensagem judaica, nas escrituras judaicas, uma nova moral, um novo modo de vida, porque ele está cansado do mundo. Porque ele está cansado do pecado, da lassidão moral. E agora ele vai para as festas judaicas, da Páscoa, dos tabernáculos. Ele agora vai para a Páscoa, para a festa do Pentecostes, e numa destas festas ele tem uma multidão, mas ele volta com o coração
querendo mais. Porque, irmãos, a segunda coisa que nós precisamos aprender é que só Jesus Cristo satisfaz. Vou repetir, só Jesus Cristo satisfaz. Nenhuma religião, por melhor que ela seja, por maior boa vontade que a sua liderança tenha, por mais que ela seja uma religião que promova o bem, ela jamais, em hipótese alguma, nos satisfará plenamente e nos aquietará. E a nossa alma jamais encontrará pouso numa religião, numa tradição religiosa. Nenhuma é suficiente para dar paz à alma humana, para preencher o buraco, o vazio que há na alma humana. E aí o que acontece? Esse homem vem lendo. Ele comprou uma cópia da Bíblia, ele está interessado, ele está faminto de Deus. E ele vem lendo, ou alguém vem lendo para ele em voz alta. E ele vem lendo o livro do profeta Isaías, que ele comprou em Jerusalém. Ele agora está de Bíblia na mão. Ele agora está empolgado. E ele vem lendo. E eu quero lhe dizer uma coisa. A terceira coisa, hoje à noite, é que Deus continua agindo por meio da velha Bíblia, que é sempre nova. Não invente história, não inventemos evangelho novo, não precisamos acrescentar nada. O mundo não precisa da minha esperteza, o mundo não vai ser atingido por palavras que eu inventar, que pregadores inventarem, por modismos, por novidades. Não, nós não precisamos, o mundo não precisa de mágico. Nós temos um evangelho hoje que é um evangelho da mágica, do plim-plim. Não! O Deus ainda continua usando para impactar, para levar a sua graça ao mundo, a Escritura, a Bíblia. Só que esse homem comprou uma Bíblia e ele vem lendo faminto. Porque ele descobre que ali está a voz de Deus. E eu queria pedir ao pastor Eusênio que, se continua o áudio bom, e se o povo dele está ouvindo lá, que ele coloque aí um ok, por favor, pastor Eusênio. Então o que acontece? Esse homem agora vem faminto. Ele acabou de sair de uma festa. Ele acabou de cumprir todos os preceitos da religião. Mas ele não está ainda satisfeito. Falta-lhe o principal. E ele tinha vindo adorar. E aí o Espírito Santo diz Filipe, e ele ouve, Filipe ouve aquele homem lendo, que ele está lendo em voz alta, ou o escravo está lendo para ele. E aí o que acontece? Aquele homem está lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo diz, Filipe, aproxima-te deste carro. Outra mensagem desse texto é que, se nós queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos, Jesus, sendo rico, se fez pobre, e o Verbo se fez carne. Jesus não esperou que nós subíssemos, ele desceu. Igreja do Senhor, nós precisamos ir ao mundo, nós precisamos ir às nações, nós precisamos levantar da cadeira, nós precisamos levantar do sofá, nós precisamos sair ao mundo, nós precisamos utilizar os meios que Deus tem nos dado para irmos ao mundo, porque tem um monte de estrada deserta precisando de homens e mulheres de Deus. E no reino de Deus não tem o ungidão. Não.
A Escritura ensina o sacerdócio universal dos crentes. E o que é isso, pastor? Sacerdócio universal dos crentes é quando Pedro diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje não tem uns missionários, hoje não tem uns pastores, hoje não tem uma hierarquia de dizer assim: você é obreiro, depois de obreiro diácono, depois de diácono você é presbítero, depois evangelista, pastor, bispo. Não! E tem coisas que o horário não convém contar. Não! Não! Todo crente é um sacerdote. É isso que ensina a Bíblia. Mas vós sois geração eleita. E nós precisamos nos levantar e pregarmos e sustentarmos os missionários e pregarmos na faculdade, no hospital, em qualquer lugar. A igreja não pode esperar pelos pastores, a igreja não pode esperar pelo ungidão. Não há mais ninguém no meio. O sacerdócio foi abolido. Jesus rasgou o véu para que eu e você possamos ser instrumento de Deus para as nações, possamos ser bênção de Deus para as nações. E aí o Espírito Santo diz: aproxima-te desse carro. Não dá para pregar de cima de púlpito. Nós temos que entrar nas favelas. Nós temos que ir aos países não evangelizados. Nós temos que nos aproximar. Não dá para pregar de longe. Nós temos que chegar no nível das pessoas. Ao invés de querer que elas venham para o nosso nível, nós temos que descer ao nível delas. Paulo diz: sendo livre, fiz-me servo de todos. Esse é o meu lema, para que por todos os meios possa salvar alguns. Chega-te a esse carro. E correndo ouviu que lia o profeta Isaías. E perguntou: compreendes o que vens lendo? Então, a outra coisa é o método de abordagem. A obra de Deus, segundo a vontade de Deus, tem um método. Tem o que a gente chama de ponte de contato. É que a gente procura na cultura do outro, na vida do outro, algo em comum, para que a gente possa começar uma apresentação. E aí Filipe olha e vê que aquele homem vem lendo não Platão, ele não vem lendo Aristóteles, ele não vem lendo o Código de Hammurabi, mas ele vem lendo a Escritura. E aí Filipe agora tem uma ponte de contato. É alguém que conhece a Bíblia com alguém que está lendo a Bíblia. E Filipe agora chega e olha e diz assim: o senhor está aí, o senhor está entendendo o que está lendo? É a abordagem. Filipe não chegou dizendo: olha, eu sou um apóstolo. Filipe não chegou dizendo: eu vim convidar o senhor para a igreja. Não. Filipe perguntou: o senhor está entendendo? Eu estou lendo, eu estou ouvindo. Mas ler uma coisa e entender é outra. Então a abordagem de Filipe foi no âmago da questão. E o homem desce da sua patente. E agora ele é humilde. E ele diz: como poderei eu entender se alguém não me explicar? Ele percebeu que Filipe era judeu. Pelos traços, pelo sotaque, e ele diz: agora então, o senhor está aí correndo. Suba para cá, para a carruagem, sente do meu lado e faça por mim aquilo que eu não entendi e me explique. O maravilhoso é que a outra lição é que Deus usa a Escritura, mas usa a Escritura
usando homens. É que Deus podendo fazer só, é que o anjo podendo ir, é que o Espírito Santo podendo falar aos ouvidos daquele homem, o Espírito Santo não diz: ó eunuco, ó etíope, ouve essa voz que fala contigo. Ele fala com Filipe e diz: Filipe, é você o instrumento. Então quero dizer, não adianta a gente tentar fugir. Deus não tem outro meio para alcançar o mundo a não ser através da sua igreja. A igreja com todos os defeitos, a igreja com todos os problemas, ainda é o meio usado por Deus para levar o evangelho. Vou repetir, a igreja ainda é o meio usado por Deus para levar o evangelho ao mundo. E se o mundo vai receber o evangelho, é por meio de homens e mulheres que ouviram a voz do Espírito Santo e que correram e que saíram às pressas e que saíram da sua zona de conforto, do seu comodismo e disseram: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, diz assim: ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matador. Homem, meu irmão, Deus, a outra lição é que Deus fala pela velha Bíblia. É que não precisamos inventar moda. É que não precisamos inventar coisas. Hoje tem muita gente inventando um monte de coisa. O evangelho não é mágico. O evangelho não é o evangelho do abracadabra. O evangelho não é o evangelho de conquistar terrenos espirituais por meio de palavras. Hoje nós estamos, como eu já disse hoje, ao meio-dia, com o cristianismo paganizado. Nos tempos da Bíblia, os pagãos procuravam saber o nome do Deus, para poder invocar o seu nome, e para poder manipular esse Deus, para fazer mágica. E hoje nós temos muita gente no meio evangélico que acha que Deus é um Deus mistereme. É um Deus da mágica. É um Deus que eu posso decretar e vai acontecer. É um Deus que eu posso abençoar as nações daqui e lá as nações serão abençoadas. Não é assim na Bíblia. Não é isso que a Bíblia ensina. Pastor, qual é o meio de abençoar as nações? O único meio de abençoar as nações, o único meio de abençoar o mundo é através da palavra de Deus, nosso Pai. O único meio é levando a eles a palavra de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a serem canais de bênção, porque o meio que Deus usa é a igreja, e o instrumento que a igreja tem é a Escritura, é a Bíblia, não existe outra maneira. Paremos de inventar coisas. Deus usa sim, mas usa pessoas que estão de acordo com a Escritura, que pregam a Escritura, que anunciam a Escritura. Porque só a Escritura leva ao fim. Porque a Bíblia não é um fim, ela é um meio. E quem é o fim, pastor? Jesus Cristo. A Bíblia diz: e começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Agora a alma encontra pouso. Agora o barco se acalma no mar. Agora o pássaro que cansado voava chega ao ninho. Agora o sedento chega ao manancial de água.
Agora a Escritura cumpriu sua finalidade. Anunciava a Jesus. Chega de anunciar religião, chega de anunciar doutrina, chega de anunciar misticismo, chega de usar das mídias sociais para anunciar a caricatura do Evangelho. Nós temos que mostrar ao mundo que o único capaz de encher o vazio, de preencher a alma, de saciar o sedento é Jesus Cristo. Não é Paulo, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, é Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode abençoar a sua vida e a minha. Ele é o único Salvador, e debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser esse maravilhoso nome, o nome de Jesus Cristo, o nome poderoso, o nome bendito. O missionário chegou numa ilha, contou, pastor Luiz Saião, e lá aqueles homens estavam acostumados a lidar com espíritos e disseram: nós não precisamos de evangelho. Tudo que a gente quer pede os espíritos. E o homem ficou com medo, ele era de uma igreja não pentecostal, não estava acostumado com essas coisas espirituais. E ele ficou com medo e disse: eu vou embora. E quando ele vai saindo, ele disse: mas eu posso fazer uma oração? O cacique disse: pode. O chefe da aldeia disse: pode. E ele disse: meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por ter vindo de navio até aqui, e agora, em nome de Jesus, eu vou embora. O chefe da tribo disse: que nome foi esse que o senhor falou aí agora? O missionário disse: o quê? Ele disse: que nome foi esse que o senhor falou aí agora no fim da oração? Ele disse: Jesus. Ele disse: que é isso? O chefe da aldeia disse: porque na hora que você pronunciou esse nome, tudo que era espírito que estava perto de mim correu, foi embora. E o missionário criou fôlego e disse: eu vim falar de Jesus Cristo, e ganhou aquela aldeia para Cristo. Porque não há um nome, porque eu e você não somos nada. Porque nós somos pó e cinza, porque nós somos apenas um mensageiro, mas o conteúdo da mensagem é Jesus Cristo. Ele é que é o presente, é Ele que nós temos que oferecer às nações, é Ele que merece a glória, é Ele que é rei, é Ele que é o único que pode endireitar a sua vida. Foi Ele que fez a alma daquele eunuco descansar. O eunuco agora está em paz. O que ele não encontrou na festa, o que ele não encontrou na sagrada Jerusalém, na Terra Santa, ele encontrou no deserto. Porque Jesus é imprevisível, meu irmão. Todo mundo achava que vai encontrar lá na Jerusalém, vai encontrar na cidade santa. Tem um monte de gente viajando para lá. Mas você não vai encontrar Jesus lá. Porque quem procurou Jesus lá levou um carão. Maria Madalena e a outra foram lá no Santo Sepulcro, e o anjo disse: por que você procura o vivente no meio dos mortos? Não está aqui, já ressuscitou. Então eu quero dizer para você que Jesus está na África, que Jesus está no Brasil, que Jesus está na América do Sul, que Jesus está na Oceania, que Jesus está nos climas quentes, nos trópicos, está no Polo Norte, no Polo Sul, que Jesus está em qualquer estrada onde tenha um coração faminto, onde tenha um coração disposto a se arrepender, onde tenha um coração disposto a beber da água que mata a sede, porque Jesus diz: quem beber da água desse mundo terá sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Anunciemos a Jesus. Anunciemos a Jesus Cristo. E o mundo será transformado. Porque eu posso decepcionar.
porque a igreja decepciona, e na história já decepcionou, mas Jesus Cristo não decepciona, mas Jesus Cristo é o único que pode estar comigo na hora da dor, é o único que não vai embora, é o único que não tira férias, é o único que está 24 horas do meu lado e do seu lado, e é o único capaz de entrar na alma humana e trazer-lhe quietude, e trazer-lhe paz. E aí o que acontece? Aquele homem agora, ele ouve Jesus, mas não é o Jesus caricaturado, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus da Escritura. E aí o coração daquele eunuco não aguenta. E aí, o que acontece? Ele chega a um lugar e Filipe vai. E a outra coisa que nós precisamos aprender nesse texto é que ganhar não é suficiente. Que não basta a obra de Deus, a obra da igreja não termina na conversão. Que a conversão é só o primeiro passo, depois vem um discipulado, e agora Filipe vai falar para esse homem da necessidade de ser batizado, da necessidade de dar testemunho público do Evangelho. E naquela época ser cristão era ser marginalizado. Ser cristão era uma religião, era chamada de religio ilícita, ou religião ilícita, era não ter alvará. Era ser perseguida, era você entrar para o meio de um bando de perseguidos. Quando as pessoas olhavam e diziam, você é cristão? Então você é marginal, você está à margem da sociedade. E quando a pessoa pedia para se batizar, ela estava dizendo, eu estou disposto não só a receber as bênçãos do Evangelho, mas eu estou disposto a sofrer por ele, eu estou disposto a viver por ele, e eu estou disposto a fazer o que for necessário, porque eu quero testemunhar ao mundo que eu encontrei o Jesus das Escrituras, que o Jesus que a Bíblia promete, que aquele que o judeu está esperando, mas ainda não encontrou, ele me encontrou. Não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Não é você que encontra Jesus, é Jesus que te encontra na estrada da vida. Há um leão que está buscando você, buscando a mim, e ele acha. E aí Filipe agora vai discipular, e um dos grandes problemas da igreja hoje é falta de discipulado. É que a pessoa se converte, ela tem alegria, ela fica cheia de entusiasmo, ela fica eufórica, mas, meus irmãos, se a pessoa não tiver discipulado, ela não tem raiz, e quando vem o vendaval, ela é arrancada, e o primeiro vento a carrega. Mas quando ela é discipulada, quando ela é doutrinada, quando ela é ensinada na palavra de Deus, ela é enraizada, ela é firmada, e Jesus diz, quem ouve a minha palavra e coloca em prática, é como um homem que construiu sua casa na rocha. Desceu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, combateram com ímpeto aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A igreja moderna precisa voltar às Escrituras. Nós precisamos de novos Luteros, Calvinos, Zwinglios, gente que diga, voltemos para a Bíblia, deixemos de mágica, deixemos de invenção, deixemos de criar clubinho, deixemos tudo, varramos toda a superstição e fiquemos como diziam os reformadores, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloriae. O que é isso? Só a Escritura.
Nada de tradição, nada de invenção, nada de mágica. É a Bíblia que transforma, e transforma de glória em glória. É de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas todos eles vão indo de força em força até chegar em Sião. É sempre um processo. No Evangelho não tem mágica. Ninguém nasce convertido, e ninguém ao se converter sabe nada. Precisa ser discipulado. Nós precisamos colocar a mão na massa e sentar com as pessoas e anunciar-lhes a palavra de Deus. E Filipe fez isso. E aí, quando o homem foi batizado, termina agora de forma maravilhosa, porque aquele homem não vai voltar para Jerusalém. Ele volta para a sua terra. E agora ele é um missionário em potencial. Aquele homem vai anunciar na sua terra o Cristo da Escritura que ele encontrou. E ele, para anunciar, não precisa que Filipe chegue e diga: meu irmão, vamos a Jerusalém. Eu vou pedir para o bispo de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, impor as mãos sobre você, derramar 1 litro de óleo e consagrar você missionário à Etiópia. Não. Aquele homem descobriu: eu conheci a Jesus e não vejo a hora de chegar à minha terra. E eu creio que ele deve ter acelerado o cavalo, que ele deve ter dito para o escravo: olha, bota para correr, porque eu tô com vontade de chegar, porque no peito tá ardendo, porque minha mente tá fervendo de alegria, e porque eu quero compartilhar com os meus compatriotas a minha nova fé. Eu fui encontrado pelo Messias. É assim que nós abençoamos as nações. É a obra de Deus, feita do jeito de Deus. Então está na hora da gente chegar para Deus e dizer: Pai, eu estou disposto a te obedecer. Seja na multidão, seja na solidão do caminho deserto. Pai, ensina-me a abordar as pessoas. Ensina-me a encontrar sempre um meio. Dá-me sabedoria para que eu possa encontrar um meio de como abordar de forma eficaz as pessoas. Assim como Paulo, que encontrou no Deus desconhecido um meio para abordar os atenienses. Como Filipe encontrou em um homem lendo um meio para começar uma conversa. Que o Senhor nos dê meios. Senhor, que o Senhor nos ensine que não há outro meio senão pela igreja. Que o único meio de Deus é a igreja. Que Deus trabalha através da igreja. E que o instrumento da igreja não são palavras. Que o instrumento da igreja não é invenção humana. O instrumento da igreja é a velha e sempre nova e poderosa Escritura, dirigida pelo Espírito Santo. Deixemos as superstições, larguemos as palavras mágicas. Nós não somos mágicos da fé. Nós somos pregadores de um evangelho capaz de transformar o homem e capaz de dar paz a ele. Investamos em levar as pessoas não à nossa denominação, mas a Cristo. Que a nossa mensagem, o nosso evangelho tenha como centro, tenha como personagem central, que eclipsa tudo, Jesus Cristo.
sua beleza, sua maravilha, porque Ele vai impressionar o mundo. Só Ele, como disse Mahatma Gandhi, admiro o vosso Cristo. Porque é impossível não se empolgar com Jesus Cristo, meu irmão. Porque você pode se decepcionar com esse velho pastor, você pode se decepcionar com toda a estrutura humana que foi criada para o nosso benefício. Você pode se decepcionar com reis e rainhas, com presidentes, com senadores, você pode se decepcionar com liderança religiosa, mas você jamais vai se decepcionar com Jesus Cristo. Ele é empolgante, maravilhoso, tremendo. Ele é o meu Senhor, o meu amo, a razão da minha vida. É Ele. É Ele. E só Ele basta. Quando tenho Ele, não preciso mais quebrar maldição. Quando eu tenho, eu posso dizer, o Salmo 23, assim, Adonai Roi Loessá, que traduzindo literalmente é Senhor pastor de mim, eu não sentirei falta de nada. É dizer, Jesus, tu me bastas. É dizer, Jesus, tu és suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de intercessores, eu não preciso de mediadores, eu não tenho mais medo de espíritos, eu estou sentado nas regiões celestiais. Regiões celestiais não é o céu, é o mundo espiritual. Os demônios, quando vêm agora, eles olham para mim e para você, e eles sabem que nós estamos ao lado de Jesus Cristo no mundo espiritual, e que nós não estamos mais sozinhos. Então eles têm que sair do meio, porque é uma igreja que está assentada nas regiões celestiais. É uma igreja que está... Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Certo? A ideia é que as portas estão fechadas, mas não vamos aguentar. A igreja está batendo, não é a igreja que está do lado de dentro, é a igreja que está do lado de fora, investindo. A igreja está dando marretada nas portas do inferno. E Jesus diz, as portas do inferno não vão aguentar. Não vou... Já assistiu aqueles filmes? Onde o pessoal pega um tronco, bota no ombro e debaixo de um monte de flechado eles atiram no portão e batem até que o portão se abre. A igreja armada do evangelho, no poder do Espírito, é semelhante àquele exército que debaixo de flechada está invadindo o mundo dominado pelas trevas, anunciando a redenção, o perdão dos pecados e a salvação em Jesus Cristo, o único Salvador. Não adianta ir por Buda, não adianta ir por Maria, não adianta ir por Maomé. Só Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. E agora aquele homem volta para a sua terra como missionário, não como alguém que foi derramado 1 litro de óleo e saiu só para gastar dinheiro. Mas ele sai agora para anunciar um Cristo que não entrou pelo óleo, que não entrou pela mão de um bispo, que não entrou pela mão de uma convenção, mas pelo um Cristo que invadiu sua alma, que transformou sua vida e que ele está disposto a compartilhar. E a Etiópia que espere, porque agora vai chegando um valente de Deus, um missionário de Deus, para anunciar a obra de Deus. Que Deus nos abençoe. Saiba de uma coisa: a obra de Deus é para homens e mulheres que foram chamados por Deus. Deus não chama cargos. Deus chama homens e dota-os com dons. Homens que estão dispostos a ir da multidão para a solidão do deserto. Homens e mulheres que ouvem ainda a voz do Espírito. Homens e mulheres que descobriram, apesar da igreja,
ela ainda é o único meio que eu e você, apesar dos defeitos, apesar dos erros, apesar da fragilidade, ainda somos, para a glória de Deus, um instrumento. E este instrumento só vai funcionar se for em consonância, em harmonia com a Escritura. E uma pregação escriturística cristocêntrica, que apresente não as vantagens do cristianismo, mas as vantagens do Cristo, mas as belezas do Cristo, mas a pessoa do Cristo, mas esse Cristo que transforma vidas, que empolga. E homens e mulheres que estejam dispostos a investir em novos convertidos. Homens e mulheres que estão dispostos a gastar tempo e dizer, olha, eu vou ensinar você, eu vou firmar você na rocha. E aí, irmãos, nós vamos ter missionários como consequência. Nós vamos abençoar as nações, nós vamos tocar as nações. E eu sou grato ao pastor Eusênio, a todos os irmãos de Camusim, pessoal que eu amo e terra que eu tenho um profundo carinho, por me permitir estar convosco. E que Deus abençoe os irmãos de Camusim, o pastor Eusênio, sua família, a irmã Márcia e a todos os irmãos que nos ouviram. E lembrando que amanhã de manhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos comentando Abacuque às 10 horas. 10 horas pela comunidade bíblica online aqui. Você é meu convidado para ouvir o comentário de Abacuque. Amanhã nós estaremos vendo o capítulo 2, onde o justo viverá pela fé. E à noite, às 20h45, mensagem do Evangelho. Essa mensagem eu ia pregar amanhã, mas foi da vontade de Deus que eu pregasse hoje. Então deixa aí seu comentário. Se você ainda não segue essa página, suba lá em cima, no alto da página, e siga. Siga essa página. É uma igreja em seu lar. Que Deus abençoe a igreja que o pastor Eusênio pastoreia em Camusim, essa igreja amada e querida. Que em breve estaremos vendo os irmãos de Camusim com a graça de Deus. Então, aqui nós nos despedimos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, PhD, pequeno homem de Deus. Nada sou, mas Ele é tudo. A Jesus a glória, a Jesus o louvor, a Jesus a exaltação. Se você pensa que eu sou alguma coisa, está redondamente enganado. Procure outra página, porque nesse lugar só tem espaço para um. Os demais todos são iguais, todos são servos. Aqui Jesus é adorado, exaltado, engrandecido, glorificado, bendito. Ele é amado, Ele é meu Senhor. Eu sou empolgado com Ele. Ele transformou a minha vida e Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. E agora, a você que está me ouvindo, eu não sei onde, na África, na Ásia, na Oceania, Jesus Cristo quer te alcançar. Talvez você já tenha ouvido falar de um Jesus das missões, de gente que nunca chegou perto de você. Mas eu quero falar de um Jesus que não chega perto apenas, que entra na alma, que entra no coração, que perdoa, que recomeça vidas, que faz homem e mulher nascer de novo. Eu quero convidar você na África, na Oceania, na Ásia, na América, na Europa, onde você estiver me escutando e onde você for escutar pelo meu canal no YouTube, é Gilberto Rebouças, tudo pequeno, vou salvar e vou botar lá para você poder ouvir de novo. Então você que está me ouvindo aí, é você mesmo. Jesus Cristo quer salvar você, mas Ele exige que você se arrependa, porque Ele não precisa de você. Não. Jesus não se deixa alegrar por números.
Jesus não precisa de mim e não precisa de você, mas eu e você precisamos desesperadamente dele. Então hoje invoque-o aí, assim como aquele homem se converteu na estrada. Eu não sei onde você está. Você pode estar num lugar cheio de ídolos, cheio de deuses estranhos. Você pode estar no deserto, você pode estar no mato, você pode estar onde você estiver. A Bíblia diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então onde você estiver, invoca o nome de Jesus. Invoca-o agora, arrependa-se e creia. A Escritura diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós continuamos ruins, mas nós somos alcançados pelo amor de Jesus, que vai começar uma obra de transformação na minha vida e na sua. E quando ele voltar para nos buscar, porque ele diz: no mundo tereis aflição, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado o lugar de vocês, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer estar perto de nós. Ele almeja estar com a sua igreja, e ele quer que você faça parte desta igreja, deste povo que vai usufruir. Você diz: pastor, eu não sou digno. Jesus disse: eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. Ele diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o mais importante, ele diz: ninguém que vem a mim, eu lanço fora. Então onde você estiver, eu espero que Deus faça o milagre que ele fez no Pentecostes. Que a minha voz e a minha língua e o meu idioma, com o meu sotaque nordestino, possa ser compreendido por você, possa ser traduzido para a sua língua e você ser atingido pela graça de Deus. E eu te apresento hoje Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer entrar no teu coração e aquietar a tua alma. Aquele eunuco só encontrou paz quando entrou na vida dele Jesus Cristo. Quer ter paz, quer recomeçar, quer ter a alma limpa, quer ser perdoado, quer uma nova chance. Jesus Cristo te dá. Jesus Cristo te dá paz, te dá vida, te dá perdão. Arrependa-se e o invoque, crendo que ele morreu no seu lugar, e o aceite como Salvador. Deus abençoe a todos. E ao nobre pastor Eugênio, muito obrigado. Deus nos abençoe. Amém. Amanhã às 10 horas, Comunidade Bíblica Online, Escola Bíblica Dominical, Profeta Abacuque. Não perca. Aguardo você. Deus abençoe pastor Eugênio, o povo de Camusim. Vou aguardar o comentário dos irmãos de Camusim aí na página. Que Deus abençoe. Um abraço, pastor Eugênio. Um abraço à irmã Márcia. Um abraço a toda a família e a toda a igreja. Deus abençoe o povo santo de Camusim. Deus abençoe o mundo, em nome de Cristo. Amém.